Olá, que bom, que alegria. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, o nosso Lidere-se, né? Nós temos o nosso canal ali no YouTube, que é o canal Lidere-se. E eu peço a você, para você me ajudar, vai lá, eu estou chegando a quase 1000, preciso chegar a 1000 para depois passar de 1000, é claro. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você receber todas as notificações. E se tiver alguma coisa... a sugestão, né? Fale com a gente ali pelo canal nosso do YouTube e também tem o nosso Instagram, que é eu, Lindomar Alves. Tem muitos cortes de todos os podcasts que eu faço aqui lá no meu Instagram, que está muito bacana, está muito legal. Agora há pouco um rapaz na academia pegou meu Instagram, assistiu e falou, nossa, que muito legal da tua filha. E ele ficou assim emocionado. Eu falei, tem muita coisa boa. Então participe lá conosco, tanto no canal Lidere-se, como no Instagram, eu, Lindomar Alves. E hoje eu estou aqui com um convidado, uma pessoa muito especial também. Na quinta-feira retrasada eu tive com o Marcos, na quinta passada com o Miro, agora eu estou aqui com o pastor Adriano. Era para estar ele junto com a esposa, mas eles têm 3 filhos, um já é pequeno ainda, né? E ela não pôde estar aqui, mas está aqui comigo o pastor Adriano. Obrigado, pastor. Bem-vindo, viu? Mais uma vez. Obrigado, bispo. Quem agradece sou eu. E a gente vai falar um pouco. O pastor Adriano é outro que tem uma história tremenda e a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade e eu vou estar com ele hoje aqui nessa quinta-feira e na próxima quinta-feira ele vai estar, porque o dele é mais longo, eu não quero fazer vídeos muito longos aqui, mas antes vamos aqui assistir um vídeo e depois eu volto com o pastor. Pode soltar, Jean. Eu quero dizer para você que não é fácil, porque o pai é a segurança, é o baluarte, é a fortaleza, na formação, especialmente das crianças, até a juventude. Um lar que tem a ausência do pai, aquelas crianças elas sentem meio que soltas. A mãe tem que se desdobrar, além de ser mãe, além de estar cuidando, ela tem que trazer a provisão para dentro, então ela não vai ter tanto tempo. O que me consola muito nisso é o Salmo 68:5, que diz, o Senhor é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ou seja, há um Deus que toma o lugar da paternidade em nossas vidas. Talvez você perdeu o relacionamento com seu pai. Talvez seu pai saiu de casa e você nunca mais o viu. Talvez seu pai morreu num acidente, você nem o conheceu. Tem inúmeras situações. Mas eu quero dizer para você, Deus vai tomar o lugar do pai no seu coração. É isso daí, é forte, né? Curtinho, um minutinho do vídeo, mas ele fala sobre essa questão da paternidade, ele fala sobre esse Salmo 68, ele só fala o 5, mas é o 5 e o 6, que diz assim, que Deus é pai dos órfãos, é juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em famílias e tira os cativos para a prosperidade, né? E, de fato, Deus faz isso. Eu conheço um pouco a história do pastor Adriano, juntos, já conversamos, trouxe ele aqui numa ocasião passada, e eu queria hoje, nesse podcast de hoje, nós fazer 2, esse da próxima semana. Da próxima eu quero falar da sua conversão, a experiência que você teve com Deus, que é muito forte, eu gosto muito disso. Mas hoje eu quero falar dessa questão da paternidade. O seu pai foi embora daqui e foi para São Paulo. Conte um pouquinho como é que foi, qual a idade você tinha, quantos filhos vocês são, e ele foi embora para São Paulo, deixou a mãe, a família. Quanto tempo ele passou lá? A nossa vida foi muito tribulada, né? A gente, assim, tinha muitas as brigas em casa. Meu pai batia muito a minha mãe, mas ela apanhava muito. E a gente, criança, a gente via aquilo. E eu me lembro que a gente corria na rua, a gente saía correndo na rua, meu pai correndo bêbado, porque ele trabalhava na Petrobras. E ele passava 15 dias embarcado e 15 dias em casa. Nossa, 15 dias que ele passava em casa era um inferno. Nossa, e 15 dias no mar era uma alegria, era uma paz. Então, assim, a gente são 4 irmãos, né? Mas por que você fala que era o inferno? É confusão dele com os filhos, ou com a mãe, ou com tudo? Com todo mundo. Quando ele chegava em casa bêbado, ele bagunçava. É a questão da bebida. Ele bebia muito, ele bagunçava, e corria atrás da gente na rua. E vocês preferiam que ele estivesse no mar do que em casa? Em casa. Então, a gente é 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho, sou o único homem, são 3 irmãs e eu. Tem uma que está morando fora agora? Tem uma que mora em Portugal, uma que mora com a minha mãe agora e tem uma que mora sozinha. Uhum. E aí o pai depois foi embora daqui? Foi embora, eu tinha 19 a 20 anos,
Ele foi embora. Mas mesmo, desculpa aqui, mesmo ele estando, ficou uma lacuna de paternidade, né? Ficou. Há um detalhe. Porque o fato que você fala que vocês preferiam quando ele estava embarcado, trabalhando, do que quando estava em casa, porque a questão da bebida e ficou uma lacuna. Aí depois ele vai embora. Qual o detalhe que você ia falar? Então, há um detalhe. Antes dele ir embora, teve uma confusão horrível, né? E quando eu era pequeno, assim, todo mundo lá, lá de casa lá. É um perto do outro. Um perto do outro. Uma escadinha. É assim, a sequência. Só que eu era o mais velho, né? E assim, entre aspas, eu tomava de conta de todos, né? E quando o pai estava aqui, era aquela agonia toda. E eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu falei assim, rapaz, eu vou treinar jiu-jitsu para não deixar meu pai bater na minha mãe. Uau! Vou treinar jiu-jitsu, ele não vai bater na minha mãe mais. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, fiquei muito bom, ganhei vários campeonatos aqui em Natal, ali no Palácio dos Esportes, assim, em vários lugares aqui. E eu me lembro que quando eu completei ali 18 anos... Olha, Guaromiro vai lhe respeitar mais depois. Respeita. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, aí meu pai chegou embarcado. Aí eu já era um homem, já magrinho, mas era um homem, né? E ele foi bater na minha mãe, ele segurou no pescoço dela e eu entrei numa chave que se chama omoplata no braço dele. Como ele era fortão, grandão, eu empurrei ele para trás e quebrei a clavícula dele. Uau! Ele caiu e a gente correu na rua, aí os vizinhos veio, aí ele foi pro hospital, e foi daí que ele, assim, decidiu, assim, eu quero ir embora, e eu fui embora, e nos abandonou, e foi embora. Caramba! Foi daí que ele, assim, ele tomou, assim, a mãe conversou, vai acontecer um acidente aqui em casa, seu filho já é um rapaz, já é um homem já, e não pode acontecer isso. E, assim, a gente tinha essas dificuldades. Que coisa. Bom, eu quero é porque tem tanta coisa que eu quero saber do pastor, tem a história dele de vida que eu vou deixar para a próxima semana. Mas aí teu pai foi embora. Quanto tempo ele ficou fora, que ele abandonou a família, a mãe, os filhos? 20 anos. 20 anos. A gente procurou ele, tudo. Assim, quando eu me converti, eu comecei a procurar ele, né? Poxa, meu pai, cara, as palavras, né? A igreja ia me ensinando isso, né? Você tem que perdoar, você tem que perdoar. E começou a gerar aquilo dentro de mim. Minhas irmãs não. Minhas irmãs não queriam de jeito maneira, mas eu queria. Você está há quanto tempo conosco na Sara Nossa Terra? Vai completar 5 anos, 4 anos. Eu sou muito família, né? Assim, muito família. E todo mundo que eu converso, eu já quero saber de família e disso e disso. E eu fui conversando com o pastor Adriano e ele falou essa situação, essa história que vocês estão ouvindo aqui, que o pai tinha ido embora há 20 anos, que eles nunca mais tiveram contato, sabia algumas coisinhas de informação que alguém, mas não sabia onde o pai morava, que ele tentou procurar o pai e não achou. Aí eu perguntei o nome, né, o Silmar, né, ele me deu o nome completo, e eu fui atrás e eu acabei achando o pai dele na rede social, achei, localizei onde ele estava, passei para o Adriano, e comecei, olha isso, eu acho isso aqui legal, nossa, isso me mexe bastante. E eu comecei a orar pelo seu Gilmar. É uma coisa, isso não é meu, eu nasci com isso, não é meu, Deus me deu isso. Eu tenho, assim, eu sinto prazer em reconciliar. Eu tenho prazer, nossa... Casamento está separando, chegar ali, assim, eu sei que é doloroso, é difícil, a pior coisa que tem na vida, gente, eu sou pastor, eu sou psicólogo, é você trabalhar um casal que está em briga, um culpa outro culpa outro, você senta assim, verdade, parece que o culpado de tudo é a gente, esse aqui tá certo, é complicado, mas eu tenho prazer em mexer com isso e fazer, ajustar e arrumar e depois dar certo, e eu fiquei orando mesmo pelo seu Gilmar, comecei a orar, falei, Deus, o senhor vai, foi daí que apareceu o seu Gilmar. E aí você fez contato com o seu Gilmar. Como é que foi? E aí, o que aconteceu? Então foi muito legal, porque assim, o bispo me mandou uma foto, o senhor, né, me mandou uma foto, o seu pai esse aqui, eu disse, não acredito. Não tem. Porque assim, pra gente ele já estava morto, né? A gente não conseguia, a gente foi na hora Até porque ele tá com problema de saúde, né? De como é que é o nome? Açúcar no sangue? Fugiu aqui a palavra aí. Cadê os universitários? Diabetes. Isso. Então ele estava com problema lá. E foi interessante que quando o senhor mandou a foto, eu falei, não tem como. Não tem como. Aí eu já mandei para minha mãe já... E esse cara falou o nome lá, tá vivo?
Meu pai do céu. Aí eu mandei pra minha irmã, que mora lá, aí mandei pra outra e disse, nossa, pai tá vivo, pai tá vivo, pai tá vivo. Aí foi aquele negócio aí, aquilo despertou em mim algo, caramba, meu, pai tá vivo, cara, vou procurar ele, vamos trazer ele pra cá. E, assim, a princípio, né, minhas irmãs que vai assistir isso aí, elas não queriam. Não, não traz pai pra cá não, Adriano, não, a gente tem muito problema, pai, aconteceu isso, aquilo, outro, a gente não pode viver tudo aquilo que a gente viveu antes. Não, você sabe o que foi que ele fez, eu não quero e tal. Aí eu falei, não, eu vou entrar em contato. Aí entrei em contato, ele estava no abrigo. Peraí, vocês são 4 irmãos, 3 irmãs e você e a sua mãe. Isso. Então nós estamos falando de 5 pessoas. Dos 5, só você que Só queria. Só eu. Aí eu falei assim, vou entrar em contato lá, eu entrei em contato. Não, 2, né? Que eu também queria. O senhor que queria mesmo. Eu entrei em contato, né, onde ele estava, falei, assistente social falou comigo, nossa, seu pai está aqui, está com 70 anos, né, um idoso, não tem família, nossa, aquilo mexeu comigo, A aquilo mexeu comigo. situação dele estava bem delicada. Tá bem né? delicado, ele precisa de ajuda. Aí eu falei, nossa, deixa eu falar com ele aí. Aí eu falei com ele, aí chorei muito. Muito, muito, E muito, ele, muito. como ele reagiu com a sua Nossa, ligação? ele reagiu, ele chorou muito, meu filho. Detalhe. A primeira coisa que ele me falou foi, me perdoe. Cara, A primeira coisa que ele falou comigo, antes assim, choramos ali, mas meu filho, me perdoe. Caramba, aquilo mexeu comigo muito, muito, muito. E eu entrei em contato pessoal, falou da saúde dele, eu disse, ó, eu vou trazer ele para cá. aham. Aí, beleza, desliguei lá e liguei para aí, fiz uma reunião, né, com a minha mãe aqui, as 3 aqui, a outra que tá lá, videochamada. Aí a gente entrou num acordo, eu fiz uma oração, falei, ó, a gente é diferente, Deus está aqui conosco, sabe? Deus está borbulhando no meu coração. Eu tenho um desejo no meu coração, minha esposa também falou isso. Eu queria pregar a palavra para ele, para o meu pai, para ele se converter e tal, ter essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade. Aí entramos ali num bom senso, ele disse, não, vamos trazer ele. A minha mãe mesmo falou, não, vamos trazer ele para cá. Tem uma coisa aí que eu quero falar sobre isso. Aí o seu Gilmar veio, né? Logo que ele veio, o pastor Adriano levou ele na igreja, ele foi lá na frente, aceitando Jesus, eu orei por ele, e ele fez uma fala para mim. Ele falou que ele me viu lá no quarto dele em São Paulo. Isso mesmo. Eu vi o senhor lá. E aquilo me intrigou, né? Eu falei, caramba. E assim, eu quero deixar isso aqui registrado, isso é muito importante. E quando o pastor Adriano falou do pai, então já no meu coração aquele desejo de trazê-lo, de reconciliação, de arrumar, de ajudar ele. Esse homem precisa de ajuda, ser pregado o evangelho, morrer com dignidade, né, e tal. E eu comecei a orar muito pelo seu Gilmar. E aí o seu Gilmar, quando vem de São Paulo para cá, primeiro encontro que ele tem comigo, ele me vai lá na frente e fala, bispo, eu vi o senhor lá no meu quarto. Eu fiquei intrigado assim, poxa, eu até achei, falei, ele deve estar bem variando, tá mal. Mas sabe o que aconteceu? Nossa, que mexeu muito comigo. Atos fala assim que Pedro estava preso e os irmãos estavam orando, né, numa casa, todo mundo orando por ele, e aí um anjo de Deus aparece lá para Pedro, tira ele da prisão, ele está aprisionado aqui nos pulsos, na canela, e 4 portas, né? Todas as 4 abre o anjo, tira ele. Aí o anjo vai embora, ele vê que não era um sonho, que era um anjo. Aí ele vai lá para casa onde os irmãos estavam orando. Aí ele bate no portão. Aí uma garota chamada Rhodes atende, e ela abre e ela vê que é Pedro. E eles estavam lá orando por Pedro, que estava preso. Aí ela volta, olha, é Pedro, é Pedro. Aí eles falam assim, não é ele. Aí alguém fala assim, é o anjo dele, é o seu anjo. Cada um de nós, isso que é muito importante. Você que está nos assistindo, cada um tem um anjo de Deus. A Bíblia fala assim que Deus deu ordens aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Tem um anjo que a Igreja Católica chama de o anjo da guarda. Não deixa de ser. É o nosso anjo da guarda. Tem um anjo que guarda a vida do pastor, um anjo que guarda a minha vida, cada vida de cada pessoa. E o que aconteceu? O meu anjo foi lá, só que ele foi com a minha fisionomia. Interessante isso. Eu creio nisso. Eu creio. Tem gente que vai falar assim, isso é doido. Aconteceu aqui, ó, Pedro, não é ele, não, é o anjo dele. Então eu acredito nisso, que o anjo de Deus foi lá, né? E aí ele veio para cá. E aqui agora vocês estão ajudando ele, a questão da saúde, tá morando aqui, não é? Isso, ele voltou, a gente fez um quarto lá na casa de mãe para ele. Aí passou um tempo ali, aí teve umas
muitas intrigas dos dois velhos, o velho de um lado, a velha do outro. Aí eu preferi fazer o seguinte: pai, eu vou trazer o senhor para perto de mim. Aí eu aluguei uma casa, eu moro no Planalto, eu aluguei uma casa para ele perto da minha casa, não tão perto, e ele ficou nessa casa, ele piorou um pouco a saúde dele, aí eu trouxe ele para minha rua agora. Então, ele mora praticamente meu vizinho. Então a gente cuida dele lá, tá com a gente lá. Que legal. Na minha rua. Que legal, é o seu Gilmar, né? Eu quero até marcar uma hora para ir lá visitá-lo, para estar com ele. Eu quero aqui, para a gente fechar esse primeiro podcast nosso, na outra semana eu quero você aqui, a gente vai falar especificamente da sua história, da sua conversão, como é que você teve esse encontro com Deus. A gente vai começar falando os danos que a falta da paternidade, a ausência paterna causou na vida do Adriano, para o caminho que levou, né? Eu estou falando Adriano porque a gente está falando do Adriano lá, que não era crente, nem muito menos pastor, né? E assim, levou ele para um caminho muito árduo, que se não houvesse uma intervenção divina, provavelmente talvez nem estaria mais vivo, né? Assim, e eu quero deixar isso para o próximo programa. Mas hoje eu quero fechar aqui, e eu queria que você... eu quero fazer duas coisas. Primeiro, que você fale, da mesma forma que eu fiz nos podcasts, os dois anteriores, quantas pessoas na situação como você, que teve um pai, mas um pai que foi ausente, um pai que é alcoólatra, um pai que... Os 4 filhos preferiam o pai estar embarcado trabalhando do que estar em casa, que era muita confusão. Então, assim, não houve uma referência paterna, tanto é que ninguém queria trazer esse pai de volta, não é? Então, você teve um pai, mas não teve um pai. E quantos aí que é filho de mãe solteira, que nunca conheceu o pai, ou que o pai abandonou, que não viu filhos, e tantas situações, e você superou. Hoje você perdoou seu pai, você trouxe seu pai. É como hoje, você é o pai de seu pai. E é isso mesmo. A Bíblia fala, né, quando a gente era mais novo, a gente decidia as coisas. Quando a gente vai ficando mais velho, os nossos filhos decidem pela gente. E isso é o que a Bíblia fala. O que você diria para essa quantidade de gente que não tem pai e que se amargura e que odeia o pai, que é revoltado com o pai? Queria que você falasse diretamente para eles. Assim, eu fico até um pouco emocionado assim, poder falar isso, porque é uma coisa que talvez muitos de vocês estejam passando aí agora onde você está. Né? Talvez você não tiver um pai ausente na sua vida. Talvez na sua casa aí onde você está, essa confusão do que eu tive lá atrás. E vive hoje dentro do seu lar, dentro da sua casa. O que queima no meu coração e o que eu fiz foi perdão. Eu perdoei o meu pai. E quando eu soube que ele estava vivo, meu coração encheu de alegria. E o que eu queria fazer era trazer ele para próximo de mim, para me cuidar dele, para me abraçar ele, para que os meus filhos, eu tenho 3 filhos, pudessem abraçar ele, chamar ele de vovô, porque ele não foi presente na minha vida lá atrás. Mas hoje Deus me deu uma oportunidade para trazer ele para perto dos meus filhos, para os meus filhos poderem chamar ele de vô. Isso não tem assim preço para mim. E os meus filhos hoje chamam ele de vô, tem um de 17 anos que se preocupa com ele, que vai lá ver se ele comeu, ver se ele tomou o remédio direito. Aí o pequeno chega da escola, já passa direto para a casa dele. Então, assim, a família ela pode ser reconstruída através do perdão. Talvez você não perdoou o seu pai, talvez você tenha essa debilidade na sua família, mas como eu estou vivendo hoje, assim, você pode viver isso na sua vida através de perdoar. Procure seu pai, vá lá onde ele está, por mais do que ele fez com sua família, com a sua vida, talvez destruiu a sua vida, mas busque ele, vá lá, peça perdão e ame ele e agradeça a Deus por Deus fazer em que você possa ter essa oportunidade. Maravilha, é muito legal ouvir isso, sabe, assim, sei que você está trazendo uma mensagem muito especial para muita gente, e eu quero terminar aqui, pastor, eu queria que, se o seu pai estivesse lhe ouvindo agora, apesar de todas as situações que houve, né, ele errou, falhou, mas você trouxe, o que você gostaria de dizer para ele, se puder, olhando ali nos olhos dele? Eu olho para ele aqui, aí hoje a gente tem uma alegria em falar isso, né? Porque a gente tem um contato muito legal, de sorriso, de brincadeira e isso. E assim, olhando para ele aqui agora, eu falaria para ele o seguinte: pai, 2 coisas que o senhor falou para mim. A primeira foi que pediu perdão para mim, me perdoe, meu filho. E a segunda coisa, o senhor falou para mim assim: eu não voltei porque
Eu tive vergonha. Coisa, né? Queria voltar, mas todo mundo quer estar em família. Coisa. Muito bem, muito bem. Eu quero também mandar aqui um abraço ao seu Gilmar, né? Que Deus abençoe sua vida. Vou marcar aqui com o pastor para a gente ir aí. Quero visitá-lo, estar junto para tomar um cafezinho lá na casa do pastor Adriano. Vamos embora. Pastor, obrigado. Obrigado mesmo. Muito bom estar aqui com você. E semana que vem conto com você novamente. Bora. Vamos embora. Queridos, obrigado aí. A gente está encerrando mais esse podcast. Na quinta-feira eu vou estar com o pastor Adriano. Gente, a história dele, a conversão dele, a falta de paternidade levou ele para um buraco e Deus foi lá e resgatou. Você não pode perder na próxima semana. E vai lá no nosso canal, no nosso YouTube, o Lidere-se, se inscreva no canal, participe, deixa seu comentário lá. E também no meu YouTube, que é eu, Lindomar Alves, que tem muitos cortes aqui desse podcast, tá bom? Obrigado, pastor Adriano. Até quinta-feira que vem. Vamos embora.